Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Atenção Campinas e região. Oportunidade única para você comprar o seu BYD na BYD Darugi, líder de vendas em carros eletrificados do Brasil. Últimas unidades do Dolphin GS à pronta entrega por apenas R$139.800. Isso mesmo, R$139.800 com carregador Wallbox grátis. E as últimas unidades à pronta entrega do Super Híbrido Som Pro GL por apenas R$179.800 com carregador portátil grátis. Não perca esta última chance. É só na BYD Darugi, em 6 cidades. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de 12:30 às 5. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Apresentação Eliel Almeida. São 4h08. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Terça-feira, hein? 17 de junho, 17 de junho, vamos juntos com mais uma Arena CBN no ar, época de Copa do Mundo de Clubes e o Fluminense, hein? Fluminense representou. Estamos agora assistindo os nossos irmãos do River Plate. Ih, olha o Urawa. Ai, Urawa. É o Urawa, não é, Carlão? Urawa Red. Carlão no ritmo The Last Dance, hein? Despedida de Carlão de Freitas, né? Grande Carlão, faz parte. Mas valeu, né? Marcou. Como diria o outro, foi bom até que durou. Foi bom até que durou. Eu acho que até podia rolar um churrasco bancado pelo próprio, evidentemente, né? Open bar, né? O Gadiardo ainda é o treinador do River? Vai aposentar a passagem dele, né? Vai aposentar lá. Bom, nós temos o assunto, claro, Mundial de Clubes. Ontem tivemos a estreia do Mengão. O único brasileiro que venceu, né? Não, Botafogo. Botafogo venceu também. O Flamengo venceu e convenceu. Só que os dois jogaram contra adversários mais frágeis, né? O Flamengo pegou o Esperance da Tunísia e o Botafogo pegou o todo-poderoso. E eu cravei Esperance, mas não logrou êxito. Sem esperança nenhuma. Eu vou ser ousado aqui, hein? Diga-me. Os dois times que empataram... Olha o gol! Quase, velho. Os dois times que empataram... Palmeiras e Fluminense jogaram melhor do que os times que venceram. Eu tô contigo. Aliás, bonito uniforme do River Plate, né? Diga-se de passagem. Compra um pra você. Eu vou comprar. Acho justo. Acho Tem que emendar o dos 11 pra dar um aí, né? Não, mas consegue. Guerreira hoje, hein? Essa é guerreira, hein? Essa daí é 40 anos de integração. Chegando, hein? E quantas 3h07 da manhã já tinha comprado? Os 3 Pra quem não sabe, o jogo do River Plate contra o Urawa. O Urawa é um time japonês, né? Isso. O Urawa ficou em primeiro na CONCACAF, por isso está disputando o Mundial de Clubes. Sabe o que é legal? Quando o time japonês, se ele fizer um gol, vocês vão reparar, a torcida pega a bandeira assim e sobe e começa a chacoalhar assim, ó. Verdade, bonito, né? É bonito. Muita gente perguntando aqui, cadê Fábio Scheibe? Ô, Samila, faz uma conexão com o Fábio Scheibe aí. Ligue pra Fábio Scheibe. Vamos colocar. Fábio Scheibe. Hoje tivemos um sinal de vida de Fábio Scheibe. Tô falando pra você que é bruto? Tô falando.
Hoje tivemos. Ele está numa loja. Mas ainda abalado pela não entrada no primeiro jogo. É engraçado demais, Mas ele mandou. Ele tava numa loja lá nos Estados Unidos que vende camisetas antigas dos clubes. Sim. Sabe quanto tava? Camisas retrô? Exato. Aquele manto do Palmeiras da era Parmalat? 93, 94, né? $229. Doletas. Meu senhor. Cerca de R$1.200. 1.200. Os caras estão aproveitando, né? O Mundial e tudo mais. Mas a torcida do Palmeiras que tá fazendo bonito lá, hein? Aproveitando, mas muito caro. Aí você dá uma entrada aqui no Shopee, sabe? Igualzinho. Mesmo preço. Tem aquele mercado também que você não precisa... Aquele que é livre, aquele né? Que é livre, você entra tranquilo. Nem Shopee, nem Polishop, nem nada, velho. Situação dia 17 tá mais duro que cimento armado. Que cor o líquido? Que cor a lata? Selada. Ah, não, agora ele não tá, né? Não, mas essa semana eu tô... Não, tô de bico seco, Sim. né? Cara, eu tô, se isso for verdade, não, mas você é verdade. não estiver nos enganando... Estamos na terça-feira já, hein? Chega sábado, o bico seco da semana vai pro Beleléu. Não, é com moderação, Chay. Desculpa, tá vendo? Não. Da Lembra bastante. Igualzinho, né? Igualzinho. Não, eu fiquei emocionado com essa despedida do Carlão, então... Carlão, vai fazer falta, né, Carlão? Mas faz parte, cara. A vida é um ciclo, às né? vezes não. O importante é colocar a família em primeiro lugar. Como diria o outro, dê prioridade à sua família. O mais engraçado é que nós tentamos trazer de lá pra cá e não conseguimos, né? Você tomou uma tunga, hein? O reverso foi rapidinho. A torcida tá xingando de mercenário. Pior que tá mesmo. Aqui, Cantou a música do rival dentro do ônibus, né? Igual Emerson Sheik. Gol do River. Gol do River. Bela camisa do River Plate. Polido. Não, quem fez foi o... Colídio. Nossa, gente, vamos ser Pablo sinceros. Aimar. Posso ser sincero pra você, Carlão? É jogo pra 5-0 Tá pro com River. cara, né? O Urawa não consegue passar do meio campo. 11 minutos. Não, foi. A torcida do River, em relação à do Boca, ela é mais chicosinha, né? Olha ali. Eu não tinha visto essa barra. Sim. Tudo que eu disse pode velho. Ih, tava impedido, hein? Tem uma câmera que mostra o outro ângulo. É igual do João Paulo lá. Não, é o... Nossa. Boa marcação do Ural, hein? E o patrocínio tá mal, né? A Copa do Mundo, Bank of America. Nossa senhora. E o goleiro nem saiu do chão, hein? Pelo amor de Deus. Bom, vamos falar dos jogos do Mundial, vamos falar também da vitória do Bugre. Vitória do Bugre e o japonês. Jogou bola. Como que é o nome do Ryuta japonês? Takahashi. Jogou muito. Saiu ovacionado pela torcida. Jogou muito. No segundo tempo. O Djalminha da Ásia. Samuel, 2 gols, hein? Quanto tempo faz que você não viu o Guarani vencer 2 jogos com intervalo de 24 horas? Eu acho que nunca aconteceu. Essa pouca diferença. O Guarani profissional, né? Claro. Porque a Copa Paulista é profissional. É o time profissional, é o profissional que está jogando. Eu acho que nunca aconteceu. Não fala essas coisas, porque a audiência vai ficar triste com você. Não, como é que chama? O Mariolani, que é um grande historiador do Guarani. Se ele estiver nos ouvindo, ele pode até nos ajudar, mas eu creio que nunca aconteceu. No futebol profissional, deu 24 horas? Acho que não deu 24 horas. Quando deu 24 horas, o Guarani tá começando o jogo. Então vai vir um dia, diferença de um dia, 2 vitórias. Eu acho que nunca aconteceu. Mas o primeiro tempo o Guarani jogou muito. No segundo, o técnico do Paulista fez umas mudanças lá. O Paulista... Mas você assistiu o jogo? Assistiu o jogo na íntegra. Opa, tá bom. 2-1. Não foi o mesmo jogo que eu assisti, mas tudo bem. Não, tudo bem, mas aí cada um tem o seu olhar, tem sua visão. Porque, assim, o segundo tempo, assim, o gol do Paulista não foi o Paulista que melhorou. O Guarani deu gol pro Paulista. Não, eu vi diferente. Em nenhum momento o Paulista com as alterações que o professor Fausto ali conseguiu equilibrar as ações. Fausto era aquele do Linense? Jogo. Volante? Não. Chuck Norris, atacante? Não. Chuck Norris. Fazia gol pra caramba. Pra caramba. Bem lembrado. Mas o gol do Paulista, um vacilo do menino do Guarani, dominou a bola, pô. Agora, eu quero saber do japonês. Ele chutou uma bola, se entra, hein? Takahashi? Não, ele vai fazer o gol, eu vou cantar o hino aqui. Não, mas você não tá indo embora? Não, mas você volta pra cantar o hino. Você manda o áudio. Porque ele é bom jogador. Você quer ir com ele? Não. É porque você não para de falar que ele tá indo embora? Já falamos já. Você quer fazer o quê? Um tributo? Não, tá bom. Quer pegar arquivo lá na sarcófago? Não, vai ficar nervoso também? O que é? Você vai ficar... Pô. Você vai ficar nervoso? Tá ousado. Se quiser ir embora, vai embora. Isso, viu? Ganhou 5% de aumento.
Pô, vamos falar desse sarcófago aí. Tem sarcófago. Hoje é Guarani. Por falar em Guarani, sarcófago hoje do Guarani. Eu vim de verde para homenagear o Guarani. Você sempre vem de verde para homenagear o Guarani. É isso aí. E como você sempre e o Carlão, a cor que vocês estão? Não, só que é uma estética. Não é conceito, não é... A do Carlão é preta, a sua já... Um dia já foi. Isso aí já viu de sabão em põe. Amaciante. Quantas voltas já... E a dança da máquina? Onde ele foi no almoço? Ele tá ousado hoje. Ele tá. Onde o senhor almoçou hoje? No lugar Ele tá querendo ver, ele tá vendo uma centrifugou essa camisa. Como é que esticadinha na área de serviço. Como é que faz quando centrifuga? Não, centrifugar, como é que é? Eu não vou saber. Vai. Não vou conseguir reproduzir. Vai, jogo do Guarani. Guarani com um adversário complicadíssimo, velho. Nossa, já usou esse. Que cor? Vermelho. Preto. Boa. Vamos pela música, então. A música vai ajudar. Vai. Não, tem? Bom, que sucesso, hein? Vem me matar de... Michael Sullivan no áudio. Maravilhoso. Vamos ver se o Carlão mata. Royce do Cavaco, né? Cara, o Carlão manja mesmo desse riscado. Esse já eu não tô falando nada. Aí foi a pessoa da década de 90, né, Leandro? Será? Tem 5 segundos? Tem, hoje tem, né? Eu não lembro, deixa eu ver. Tem. Põe 5 segundinhos aí, pastor, do áudio do VT do jogo. Do VT do jogo. Deve ser Campos Filho, vamos ver. Pode pôr, 5 segundinhos. Mas vai! Vamos ver. Recebe na intermediária, avança, passa pelo goleiro. Marcelo Rosa. Boa. Passou pelo goleiro, hein? Avança, recebe Década de 90. Década de 90? 90, início. Então vamos aguardar. Carlão... Adversário de preto, então pode ser o Santos, pode ser a Ponte, pode ser a União Barbarense, pode ser o Corinthians, Comercial de Ribeirão, Rio Branco, Botafogo do Rio, Operário do Paraná, Operário de Mato Grosso, Vasco da Gama, Central de Caruaru, Vasco da Gama, Tomazinho de São João de Meriti, ABC, São Cristóvão. Que cor que é o Cândido Motense? Azul e branco. Então. Campo Grande do Rio de Janeiro. Campo Grande. Macaé, Mesquita. Bangu. Tupi, Juiz de Fora. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, você tá fazendo carga agora, né? Isso. Motorista? Não? Então tá bom. Ó, deixa eu mandar um abraço pra Volta Redonda, que hoje completa mais um ano de terra do Voltaço. Cuité, na Paraíba. Alô, Cuité, grande abraço. Quem nasce em Cuité é o quê? Cuitense. Aniversário de Bagé, lá no Rio Grande do Sul. Tá na segunda Gaúcha. Sabará, Minas Gerais. Sabará. Hoje é dia de proteção às florestas. Importantíssimo. Hoje é dia do submarinista. E hoje é o dia mundial do emoji. Sabe o emoji? Emojizinho, aquela carinha que você manda. Aquele assim, ó. Sacanagem. Dedão, tem o coraçãozinho de dedo, tem o coraçãozinho de mão. Dia de proteção o quê? Dia de proteção às florestas. Dia importante. Meio ambiente é importante. Sem dúvida. Que nos atentar a isso. Dia do submarinista. Não, o submarinista é o pessoal que trabalha no submarino. Exatamente. Né? E o emoji, dia do emoji. Abraço pra Cláudio Hanna. Emoji do emoji. O que é o emoji? Emoji é o negócio do WhatsApp. Quando a gente manda aquelas figurinhas, aqueles negócios. Figurinha é uma coisa. Aquele joinha. O emoji, são roxinhos. Você manda aquele baita textão e responde pro joinha. Acabou. Mano, o joinha é pior que o ok, né? O joinha. Esse aqui só manda joinha, William Cabelo. Fechou. Oi, Cabelo. Infelizmente, qual o seu emoji perdi um parente preferido? próximo, ele mandou um. O meu é aquele que ele tá tampando um olhinho assim, olhando com o outro, sabe? Só tipo, tô só observando. Eu gosto do olhinho, sabe aquele que são dois olhinhos assim, ó. Assim, ó. De lado. Boa. O olhinho. O do cabelo é foguinho, né? Porque o que ele manda de foguinho por aí. O do Carlão é a malinha, né? Porque, ó. Pegou a malinha, tá indo embora. Bom, vamos juntos até às 5 da tarde. O Arena CBN está no ar, nas melhores plataformas e nas maiores também. E claro que no seu rádio aí, ó, você pega o botão do rádio e trava, não, nada de trocar, hein? 99,1 FM. 99.1 FM. cbncampinas.com.br e nos aplicativos também, para você que gosta de ficar transferindo áudio para Bluetooth, caso não esteja na nossa região metropolitana de Campinas. Começamos então, né? Começamos. Faz tempo que você não faz isso, Cabelo.
começa o programa pra nossa audiência. Eu errei os dias hoje, cara. Hoje é dia 17 de junho, né? 17. Não, eu pus julho. Nossa, você sabe que isso dá azar. Então cancela o abraço pra Cláudio Hanna. Cancela aí que eu errei. Deixa eu ver o que é dia de... Todo aquele assunto que a gente entrou... já perdemos, né? Literalmente, igual o submarino. Deixa eu pegar aqui. Peço perdão. Aquelas cidades que fizeram aniversário, esquece, daqui a um mês. Daqui a um mês. Hoje é dia do gestor ambiental. Mesma coisa. Boa. Hoje é aniversário de São João da Barra, no Rio de Janeiro. São João da Barra. E dia Conhaque da de Alcatrão. da Islândia também, Olha lá, o campeonato islandês terminou. Eu não apurei. Traz a informação completa da próxima vez. E dia do funcionário público aposentado. Então é dia de todo funcionário público. Brincadeira, hein? Louco, não fala assim, não. Mas existe dia do funcionário público aposentado? Lógico, ele é um servidor público. Mas não, tudo bem, dia do servidor público é uma coisa. Dia do servidor público aposentado? Que legal, mas eu achei que entrava no mesmo dia dos aposentados. Não, não, porque como é muita gente, eles resolveram dividir. Chega, né? Tá bom. Tudo bem, então. Bom, vamos lá, você já sabe, participe com a gente, mande mensagem no 991869070. Hoje nós temos sarcófago com a música do Royce do Cavalo. Garoto. Duelo bom, São Paulo e Guarani, você tenta adivinhar a data que foi esse grande jogo aqui no nosso... Mas faz o trabalho, a pesquisa, vai pro inferno, meu. Duelo bom. Calma. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN. 4h23, de volta com o nosso Arena CBN. Oi, Carlão, o Fluminense jogou bem contra o Borussia, só faltou o gol. Olha que tentou, hein? O Fluminense jogou bem. Marco Novo, do Bosque. Que partida fez o Arias. Eu achava que o Fluminense... John Arias. Aliás, também fez vai fazer um Mundial, jogador muito valorizado, né? O ouvinte está perguntando aqui onde a gente está indo almoçar. Um faz barulho de máquina de lavar, o outro é radata. Meu amigo. Mas o vacilo foi meu aqui. Mas o cabelo hoje tá... Não, o cabelo ele tá ligado errado. Ele tá de olho na vaga do Carlão, viu? Mas você sabe o que é isso? Abstinência, né? Você sabe, né? Rir de nervosismo, né? Gera isso. Mas acho que vai. Amanhã, no máximo até sexta-feira, meu telefone vai tocar. Podemos falar um minutinho aí? Conheço. Tomar um café. Pela lógica, o nosso amigo aí do segundo gol do Guarani também foi o goleiro do Paulista que deu presente. Tá falando de você aí. Não, o cara bateu, ele espalmou pra frente. Ele errou também, tecnicamente, falando da defesa. Mas o jogador do Guarani, que quando o Paulista marcou o gol, o Cauê... o Cauê, o segundo. Ele Paulista, ele foi sair jogando, ele escorregou, a bola caiu nos pés do cara.
Mas ali foi um erro de qualidade técnica, né? Pô, o cara é jogador profissional. Limitação técnica. A bola bate na canela e sai. Mas em nenhum momento no segundo tempo o Guarani correu risco de perder. Pelo menos aí o rapaz ali, no caso o William, foi assim, o Paulista foi melhor no segundo tempo. E eu disse que equilibrou as ações. O Guarani dominou o primeiro tempo. Isso é fato. O segundo tempo, o técnico do Paulista promoveu algumas substituições que deram resultado positivo o time de Jundiaí. Conseguiu, tanto é que fez o gol. E não, tudo bem, mas não foi um massacre, não foi um... Não, mas você começou. Mas é legal o Guarani ter ganhar e é importante. Não, eu fico sem entender. É o jogo do Dorama contra o Tango, né, Carlão? Verdade, bem lembrado. Dorama e Tango. Acho que o Dorama, apesar de ser também meio dramático, é melhor que o Tango. Perdeu um gol agora o Dorama. Pegou, hein? Pegou na caixa de câmbio. Pegou na zona de agrião ali do goleirão, hein? O Tango, convenhamos, num churrasco não dá, né? Como que é o nome? É Rossi, não é o do goleiro do Rio? Esse é o Armani. O Armani não vai armar tão cedo, hein? Pegou no playground ali. Boa tarde pra vocês da CBN que falam que entendem de futebol. Quero saber quem vai mais longe, o futebol brasileiro ou argentino? Na Copa do Mundo? Eu acho que o Brasil ele tem mais chance porque ele tem 4, né? Se pegarmos os mais fortes, o Flamengo e o Palmeiras. O Boca ontem começou bem, depois refugou, né? Aliás, ontem um suco de Libertadores do Boca, né? Muita cera, jogadas violentas e tal, e eles acabaram levando o castigo. Eu acho que o brasileiro vai mais longe. Ou Palmeiras ou Flamengo, eu acho. O Flamengo com um pouco mais de chance. O Palmeiras, o cruzamento nas oitavas. Mais perigoso, né? Um eventual cruzamento, né? Com o Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid. O ouvinte tá dizendo que se fosse o Cano no lugar do Everaldo, o Fluminense teria vencido o jogo. O Cano, na Várzea a gente fala fé de gol, né? Cheira gol. Cheira gol. O Cano, mas não sei, é uma futurologia, não dá pra cravar. O Cano tem uma intimidade maior com o Palmeiras, rede, né? Por exemplo, tá estudando, Carlão, pro jogo de amanhã. Amanhã não, na quinta-feira, Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque. Pra começar jogando. Mas não seria surpreendente não, até porque quando o Flaco entrou, o Palmeiras foi melhor, né? Mudou a dinâmica do ataque. E ganhou a bola na área que não tava ganhando. O Flaco é definidor, né? E os números do Flaco são bons. Vira e mexe, ele tá guardando. Não, o detalhe que eu acho aí também é o jogo aéreo, porque o Palmeiras, ele ficou acuado e ele jogava na área, mas não ganhava. Eu acho que o Flaco, a partir do momento que o Flaco entra, o Palmeiras passa a ganhar a bola aérea. O Vitor é bom jogador, é muito novo ainda, né? A gente fala, o Vitor dá a impressão que a gente ouve tanto tempo falar dele, mas ele não tem 20 anos, cara. Né? Então, eu acho que é normal passar por altos e baixos, mas neste momento o Flaco Lopes seria uma opção melhor. Ainda mais pelo jogo contra o Porto, né? O Flaco entrou e o time melhorou. Né? Eu também acho. Outro ouvinte aqui mandando boa tarde, jogo inesquecível no Maracanã foi a final da Copa Alemanha e Argentina, o Renato Barrichello. Nossa. Renato Barrichello, né? Já explicou, né? Grande Renato. Renato levou uma sumida, né? Tava desaparecido, mandou mensagem aqui. Cabelo que gosta dele, né? Renato Alves. Mensagem dele tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Bom, o jogo de mais cedo terminou 0-0 e o detalhe que eu conto aí, Carlão, um estádio para 82 mil pessoas, 34 mil pessoas no estádio. É culpa da FIFA. Ontem o presidente da La Liga deu uma entrevista dizendo que nunca mais vai ter esse Mundial, que ele tá torcendo para que nunca mais tenha isso. É culpa da FIFA, é culpa do desinteresse do povo americano ou a escolha errada de país? Não, eu acho que é o desinteresse. O desinteresse. Infelizmente, o norte-americano, o futebol não faz parte do dia a dia. O soccer, né? Do norte-americano, o soccer. Ele não adianta, ele não gosta. Tanto é que na MLS o maior público é o público latino. E agora, nessa nova política dos Estados Unidos, o público latino tem enfrentado dificuldades. Então, por isso, os estádios vazios. E uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, de clubes ainda, seleção, de repente, né, tem muito deslocamento e tal, mas de clubes o deslocamento é menor. Eu acho que tem a ver com o local. Porque em termos de competição... Já pensou se fosse feito na Europa? Pegasse na Itália... A competição é rentável demais. Até mesmo no Brasil. Teve os números Argentina. Aí, o Botafogo, o Palmeiras, o Botafogo com a vitória, o Flamengo, o Palmeiras com o empate, eles levaram uma bolada, só por pontuar. 11 milhões a vitória e 5 milhões o empate. Agora, o problema é encantar os europeus, né? Por exemplo, já tem a rejeição do presidente da Liga Espanhola. A Espanha é uma força, com o Real Madrid, o Barcelona não tá, mas é um chamariz também. É algo que vai ser debatido. Carlão, eu vou dar minha opinião.
norte-americano ele gosta de espetáculo. Esporte nada mais é do que entretenimento. Pontos. É um momento de aliviar. Sim. E aí você pega um jogo... vamos falar do jogo do Messi, a principal estrela desse Mundial, 0-0. O jogo o soccer para o norte-americano não é legal. Aí você pega Palmeiras e Porto 0-0. Aí você pega o jogo anterior, Fluminense e Borussia 0-0. Se você reparar, uma coisa que me chamou a atenção no jogo PSG e Atlético de Madrid, que quando o PSG fazia gol, até os caras que estavam lá na arquibancada com a camisa do Atlético de Madrid comemoravam, porque não são torcedores na sua totalidade madrilhenhos, são torcedores lá dos Estados Unidos, simpatizaram, compraram a camisa e foi. Mas o objetivo é ver gol, é ver o norte-americano, ele gosta do basquete, do futebol americano. Nós que nos acostumamos a aceitar 0-0. Porque o jogo de futebol... cultural, o jogo de futebol, pra quem não é adepto, ele é chato, né? Pega, não sei, sua esposa gosta de futebol? Não. Ela não aguenta assistir. Não. A minha também não aguenta. Não tá aguentando nem ele, mano. Quem não gosta de futebol, o jogo em si é chato. Vai falar pra sua esposa que Palmeiras e Porto foi legal. Você imagina assistir Ecos e União Suzano. Mas aí também não é o submundo da televisão. Aí é o submundo. Mas aí a gente tá falando do público no estádio. Mas você pega essa notícia, por exemplo, aqui, ó. Pra quem gosta de futebol, o final de semana, o último no caso, cara, foi coisa linda. Pra quem gosta é sensacional esse momento aqui. Pra quem gosta é coisa linda. Esse agora vai ser também. Sábado à noite, que foi um jogo 0-0 mais movimentado. Trocação. Aí domingo, você pega um PSG e Atlético de Madrid de manhã, o Palmeiras e Porto, foi um jogo legal, e no domingo você pega o Botafogo contra o Seattle. E sem contar que um pouquinho mais cedo teve o vôlei, o Brasil. Então, assim, foi a grade de programação da Globo, no caso, foi pra quem gosta de esporte. E aqui, ó, tá aqui, ó, Globo.com. A Globo alcançou mais de 50 milhões de pessoas no primeiro fim de semana de Copa do Mundo de clubes da FIFA. Legal. Só que aí pega o público brasileiro, né? O brasileiro, ele já gosta. Mas se traz essa Copa do Mundo, por exemplo, aqui pra América do Sul, não vou nem falar do Brasil, tá? Pra Argentina. América do Sul, Argentina. Não, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, Chile. se leva essa Copa para o México, que já é um... Já dá outro enfoque. Mas sabe o que é isso, Carlão? É pra fomentar a Copa que vem aí o ano que vem. Sim. Essa que é a verdade. Mas e avisar também não precisa, né? Mas eu tô olhando pra você, cidadão. É brincadeira, né? Bom, perdemos. Eu tô aqui, falando aqui, eu tô fazendo assim, tá bom. O almoço hoje foi... Hoje não tem o que fazer. Falar pra você, tá chegando agosto. Não sei o que eu faço. Mês do cachorro louco chegou mais cedo, antecipou esse ano. Vamos pro intervalo então, né? Voltamos daqui a pouco no Arena. Estradas. Oferecimento Avenida 105, novo residencial integrado ao Iguatemi Campinas. 4h33, boa tarde para você, Mário Quintino. Conta pra gente a informação das estradas. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue na rodovia Dom Pedro. Tem 2 pontos de lentidão para quem vai em direção da rodovia Anhanguera. Primeiro no acesso para Campinas Mogi, na pista marginal, à altura ali do quilômetro 134. Inclusive tem uma ocorrência no trecho, então se você não vai acessar Campinas Mogi, prefira seguir já pela pista expressa. E também mais à frente, aí diminui a velocidade já na chegada para a rodovia Anhanguera pelo excesso de veículos. No sentido contrário, em direção de Jacareí, ainda diminui a velocidade na altura de Atibaia, quilômetro 83. Tem as obras acontecendo lá no trecho, então atenção, você que vai em direção daquela região. O anel viário Magalhães Teixeira tem movimentação maior em direção do trevo de Valinhos para quem sai da rodovia Dom Pedro e vai também em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes. Falando ainda da Santos Dumont, movimentação intensa principalmente à altura do Oziel em Campinas, para quem vai em direção de Viracopos e também de Indaiatuba, à altura do quilômetro 76. Eliel. Perfeito, obrigado meu caro pelas informações, você volta já no nosso ponto final. Conectado com a TIM, líder em 5G, você pode tudo. TIM, imagine as possibilidades.
A campanha do Agasalho 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Building. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. 4h36, de volta com a Arena CBN, meter a mão no Ural, hein? Goleirão Armani era pra ser expulso, hein? Polêmica. Goleirinho Armani era pra ser expulso. O jogador saiu na cara do gol e o Armani foi lá e deu-lhe uma butinada. O né? VAR tinha que ter intervenido. Então, não sei não. Nos áureos tempos, uma falta dessa no Pacaembu pro time preto e branco era cal, né? No Pacaembu, porque agora... Ou no Moisés também, né? Só que contra, né? Preto e branco. O visitante, né? Era assim. O visitante, né? Ou lá na Gávea também, né? Maraca, né? Também, né? O Wright apitando. Não foi nada, velho. Bom, essa é a A sua turma opinião. animada, olha que Você tem beleza, a direito a emitir torcida sua opinião e tudo contente, isso aí. Futebol é uma festa. Não sei pra quem, Não, mas mas a torcida do Ural agora. Ó. É a Coreia esse time? Não é do Japão? Não, Coreia. Ural, Japão, desculpa. Nossa senhora, hein? Ainda bem que viu que foi falta, hein? Não, Ural Sabe nem é o time que é. Não, é que a torcida da Coreia que faz uma festa bonita. Pelo amor de Deus, hein, Carlão? Nossa, os ouvintes vão ficar desconfiados. Mas a Coreia do mesmo Sul ou do de onde a Norte, gente filho? A do Sul ou do Coreia Norte? do Norte A do não Sul. não tá no Norte. Coreia do Norte. A do Norte acha que eles ganharam do Brasil em 2010 até hoje. Até hoje, né? Tá certo. E acabou a fase do Caio Jorge, hein? Bayer Leverkusen. Chegou com proposta... Com grana firme, pesada. Hein? Grana intensa. Mas é um possível 9 pro Brasil, hein? Mais pra frente. Se ele permanecer nesse mas tem ritmo. o Pedro. Mas o Pedro tá custando ainda, né? Não decola, né? Forma física também, um ano Também parado, não é né? avião, não. Tudo bem, nem um teco-teco, né? Então, mas... Pô. Que observação, hein? Mas enfim. Tá tudo bem? Quer descansar? Quer uma espreguiçadeira? Tá bom, pô. Tá com fome? Quer um coelho quente, pô? Não tá curtindo o programa, velho. Tá aqui meio do meu lado, você já... Taciturno. Meio melancólico. Macambuz. Os caras acabam comigo porque eu tive uma opinião contrária e eu não entendo de futebol. Não, ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Ninguém falou. Você tá sendo vitimista demais. Vocês são bons, eu sou ruim. Não, mas uma coisa não significa que não seja verdade. Não é assim. Pelo menos eu vou continuar aqui, né? Não sou eu que vou pular o muro. Não, peraí. Aí você foi pessoal. Aí eu acho que foi pra um lado mais... Não sei. Mas nesse momento vale tudo, né? Tem que pular o muro, descer, subir a avenida, atravessar a rua. Você sabia que lá em Belém... Atravessar a rua. Almirante Barroso, de um lado fica a Curuzu e do outro fica o Baenão. Então, quando um jogador sai do Remo e vai pro Paysandu, ou sai do Paysandu e vai pro Remo, atravessou. Eles dizem que ele atravessou o Almirante Barroso. E aqui subiu ou desceu a avenida? Subiu ou desceu. Acontece. Quanto você acha, Cabelinho, que vale o Juventus Atlético Clube? Diz que tá tendo um... Clube Atlético Juventus? Juventus da Moca? Cara, eu não sei te precisar valor. Responda com a cabeça. Não, tô tentando. Não faço ideia, Léo, sinceramente. Porque, obviamente, uns bons milhões. Sim. Mas quanto? Não sei te muito, precisar. O Cruzeiro foi 400 milhões, se eu não estiver enganado. O Cruzeiro, quando o Ronaldo comprou. Foi algo, porque o Cruzeiro tava todo atolado em dívidas, né? É que o Juventus envolve o Juventus toda uma... hoje vale 2 milhões e 200 mil reais. Então, aí. É o que você acha? É o que eu acho. E você?
Não, eu sei que tá uns tendo 20 milhões, pelo menos. 20 milhões? É uma coisa minha. Mas, mas é o Juventus, o clube ou só o futebol do Juventus? Tudo. Então peraí. Porque tem um parque social, tem toda uma... 3 milhões. 3 milhões. E você? Não, eu vou mudar. Quanto? 50 milhões. 50 milhões. E você, Carlão? Não, nessa vai, vou pôr 30 milhões. Aqui, ó. Sabe de quanto que é a proposta pro Clube Atlético Juventus se tornar uma SAF e passar a se chamar Sociedade Anônima de Futebol Juventus? Sabe quanto que é a proposta? Nem imagino. Sabe quanto? Não. 500 milhões de reais. Então, tava mais, hein? Cara, o Grupo Alma Viva e Total Player protocolaram a proposta, ou seja, ela é oficial e está na mão dos conselheiros do Juventus. É a única saída. Cara, o Juventus, mas é interessante. O Juventus é um clube muito... Se quiser comprar o meu time da Várzea lá de Sertãozinho Jumentos, eu tô vendendo, hein? Cara, por 10% do valor só. O Juventus tem torcida, tem toda uma comunidade ali da Moca que tem Canoli. Tem Canoli, tem... Não. Eu esqueci do Canoli. Vale então isso aí. E o clube, né? Tem muita tradição. O clube social que já foi o mais numeroso da América Latina. Sim. Isso é fato. Tá. Então, só um nome. Caramba, 500 milhões? Mas agora que você tem uma ideia, o tamanho da dívida do Cruzeiro, né? Que acho que foi 400 milhões mesmo que o Ronaldo pegou, só que ele assumiu as dívidas, né? Sim. Cara, mas engraçado, você fala em 400 milhões, 500, como se fala de os números do futebol realmente são... A proposta prevê investimento no futebol de 500 milhões em 10 anos. Louco. E é a segunda proposta. Porque o Conselho já estava com uma proposta na mesa da Conteia Capital de 480 milhões. Então acho que é isso, a segunda proposta. Cara, é um caminho, poxa, não sei, aí tá... Juventus é Série A2, né? Série A2. Série A2, e campeão brasileiro da Série B. Que afirmou 500 milhões, se o Conselho aprovar, ela já vai depositar no ato 25 milhões, no ato da assinatura. É um sinal. 6 milhões destinados a melhorias diretas no clube ao longo de 2 anos e 6 milhões referente ao aluguel de estádio por 2 anos. Nossa. Mas vai reformar a Rua Javari ou não? Provavelmente. Então, mas mesmo assim, a reforma porque ali é um... Eu já fui umas 3 vezes lá. Cara, ali é patrimônio histórico. Ali não é qualquer reforma. Aí tem que todo vamos pegar isso aí pra fazer um exercício rápido aqui. Vamos trazer pro nosso quintal. Não, fica no seu 500 milhões de Juventus. Quanto que uma empresa investiria, por exemplo, numa ponte ou no Guarani? É um bom número. Porque aí a gente tá falando de elite de Campeonato Paulista, 2 calendário torcidas nacional, gigantes, calendário nacional, não importa se é Série B ou Série tem B. calendário, né? E outra, é porque o do Guarani tem alguns problemas em relação à praça esportiva, mas os dois com patrimônio. Com patrimônio. Lógico, lotado de dívidas. Mas quanto será que vale? Os dois com base nessa informação que o Léo passou do Juventus. 50 milhões. Cara, não. Não, se os Juventus 500 milhões... Porque os dois têm também a parte social, né? Então... Não é tão gigante como a do Juventus, mas tem também... São perguntas sem respostas, meu amigo. Mas assim, o Guarani tá mais próximo disso. Sim. A ponte eu acho muito distante. Dos 500 milhões ou distante de Viraçá? De Viraçá. Por causa da política da Ponte Preta, por causa do conselho, enfim, dos associados, né? Seria a saída hoje para os times de Campinas? Cara, em algum momento eu já fui mais assim... Deixando o coração de lado. Em algum momento eu já fui assim mais partidário de SAF. Mas a gente tem alguns exemplos também que nem sempre é a solução dos problemas, né? A gente pega o Vasco, passa por sérios problemas. O Coritiba, que é SAF, também vive um momento turbulento, não consegue sair da Série B. A Ferroviária tá na Série B, já é algo positivo, mas de Ribeirão Preto tá na 2. A Ferroviária eu acho que melhorou. A Ferroviária, não, Série B de Brasileira, que ela derrapou e caiu pra 2, mas ela voltando pra elite do Paulistão, eu acho que a Ferroviária chega num patamar legal. Uma prateleira legal. Agora nós temos exemplos de sucesso com os gigantes, né? O Bahia é um exemplo de sucesso, né? O que mais que tem? Fortaleza. O próprio Botafogo, tudo bem, fica muito na mão do Textor, mas é um sucesso. Quem imaginaria o Botafogo hoje numa Copa do Mundo de Botafogo clubes? Não, o Vasco, que é da 777. O Vasco já foi, tá né? difícil, não é mais. Né? O Vasco tá complicado. O Botafogo não dá pra levar, né? Não dá pra levar a sério. O Vasco... O Botafogo é estranho, porque o quando Botafogo não é SAF, é dono, né? É dono. Quando a gente pensava que o Botafogo iria permanecer na mesma esteira de um Palmeiras e de um Flamengo, tudo bem, tá aí no Mundial e tal, mas
Ele só perdeu, ele não se reforçou depois de ter conquistado, mas pô, o salto que deu o Botafogo em relação ao que ele era, né, com o Textor é gigantesco. Cara, é polêmico isso aí. Pra uns é salvação. Vou dar um exemplo. Aqui, claro. Se o Primavera não tivesse virado SAF, provavelmente estaria com as portas fechadas. Não que seja alguma coisa hoje, mas tinha ficado pior. Não é pra você que não... Calma, cara, é opinião. Você não pode dar opinião? Eu dou opinião. Pra você não é, pra muita gente é. Perfeito, fala 2 aí. Entendeu? Pra 2, então, vai. Não tem, né? Bora o Sertãozinho, né? Calma. É SAF também. Só se fosse SAF, bom. Nossa, mas aí como perde o juízo numa discussão legal que a gente tem maturidade. Não é isso. Quem não tem argumento, usa o xingamento. Apela, né? Já diria a Leila. Quem não tem argumento, usa o xingamento. É assim. Quando você estiver pronto para um debate, vir falar e tudo mais, beleza. Tá bom. Agora nessa de querer xingar, de querer, pelo amor de Deus. Beleza, não tô xingando. A verdade dói, não dói? Não é pronto. Isso. Não é isso. Incomodei, aliás, depois disso, um total de 0 pessoas. Tá bom, beleza. Isso aí. 4 horas e 46 minutos e o Bugre vai atropelar lá, viu? Tá bom. Você não vai lá sábado. Porque eu não tô com vontade. Boa tarde, tudo bem? Se nessa conta entra a possibilidade de explorar residencial ou comercial parte do terreno, naquela região de Sampa é uma pichincha. É uma boa observação do ouvinte. São Paulo. Moca ali, a parte boa da Zona Leste. Tirar a rua Javari, mas aí você quebra a tradicionalidade. Eu acho que a Javari deve ser patrimônio. Eu acho que tem muita coisa, tem tombamento ali, não é tão simples. Não é tão simples, não. Não dá pra ser, por exemplo, que nem o cabelo, a ponte, virar SAF, a primeira coisa que tem que fazer é se livrar do Estado. Não, até porque a fachada, eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Não, nunca disse isso. A semana passada, inclusive, nunca disse isso. Não, você falou que nunca construir outro Estado. Então é se livrar do Moisés do Caré. Não, nunca disse isso. Mas enfim. Você era pró-arena lá no CT? Nunca fui. Mas enfim, há casos e casos. E aí existe a tradicionalidade da coisa, né, velho? É por isso que o senhor abandonou Moisés Lucarelli nos últimos tempos? Não, é que eu mudei, né? Eu morava em Campinas aqui e era a praça esportiva mais próxima da minha residência. Por isso que fica muito longe, né? A outra fica bem longe. É que pra subir era difícil. Era, né? Pra subir era difícil. Com certeza, né? Mas era pertinho ali, fácil acesso. Então, legal, parabéns. Né? Vamos ouvir a mensagem dos ouvintes que estão participando com a gente. Porque tem o cabelo, ele tem 2 calcanhares de Aquiles. O primeiro, Primavera, Ponte Preta, óbvio. Ele morde. O segundo, Primavera, estação de ano. Mas enfim. Vamos ter o nosso representante direto dos Estados Unidos. Eu recebi aqui um ingresso, R$10. Guarani e Primavera. Boa! Jogo tipo portão 1, que ele vai entrar, cadeira 51. Não deve ter nem numeração lá, mas tudo bem. Tem sim. Ele mandou aqui, estádio Ítalo Mário Limonge. Gigante da Vila Industrial. E o que é mais legal é que o Maurício é um cara consciente, né? Ele mandou aqui. Leliel, olha aqui pra você, sabadão irei a esse campo do Primavera ver o jogo. Faz parte. Faz parte. Tá bom. Não posso falar nada. Maurício, tira o escorpião do bolso sábado, hein? Porque já viu, né? Mas a culpa é dele agora? Você que quer beber e ele tem que pagar? Ele vai fardado? Pelo amor de Deus. Eu não sei se ele vai civil ou militar. Estamos com o nosso gigante? Estamos com o Fábio Scheib na linha. Que isso? Não é possível. Fábio Scheib, que nós explicamos aqui. Tá aparecendo aquele filme, sabe o Diabo Veste Prada? Scheib, explicamos aqui aos ouvintes. Boa tarde, Eliel. Boa tarde. Nós explicamos aqui aos ouvintes que do seu, infelizmente, seu infortúnio de ter perdido o jogo da estreia após perder o ingresso, mas você já comprou o ingresso de amanhã e não vai perder, né? Ele tá careca, não? Eu fiquei sabendo, viu, Eliel? Fiquei sabendo. Muitos ouvintes aqui mandaram mensagem, inclusive pro meu irmão aqui, perguntando: pô, você não foi no jogo? Eu te encontrei lá, como assim? Falaram que não tinha entrado no jogo, mas é tudo mentira de vocês. Estive presente lá, sim. Scheib. Agora o Arena CBN, diretamente aqui da Quinta Avenida. Está na Broadway. Time grande, hein? Que isso. Está na Broadway, Duvido você parar esse táxi, entrar e dar um rolê com ele. Já passou. Olha o FedEx ali. Encomenda. Aqui é só o metrô, Lupi. Olha lá onde ele tá, na loja da Puma, né? Por que você acha que ele tá na loja da Puma, né? E o agasalho que ele tá, já viram ali, né? Olha só que tem de palmeirense aqui, a loja da Puma. Que legal. Tá tendo uma ação da Puma, né, pro Palmeiras, pra Copa do Mundo. Quanto que tá a camisa oficial do Palmeiras aí, Scheib?
Eu não tenho esse valor ainda, não sei essa questão, eu não entrei lá, tem muita gente por aqui. Nossa, tá com fila, velho. Esquina aqui. Olha. Muita gente presente. E a Puma fazendo essa ação muito legal, palmeirenses aqui vindo conhecer um pouquinho mais da loja e trazer até uma energia diferente, né? Quantos graus aí? Eu tô vendo que tá chovendo. Como que tá aí? Tá chovendo, né? Chovendo, todos esses dias chovendo, uma garoa que não para, aquela garoa que molha realmente, 19 graus nesse momento aqui em Nova York. E muitos palmeirenses, muitos torcedores do Fluminense também. O Fluminense jogou há pouco contra o Borussia, né? Ficou 0-0. Mas eu não tem nem comparação a torcida do Palmeiras com o Fluminense. O Fluminense tem bastante gente, mas os palmeirenses aqui invadiram realmente Nova York. Ô, Chaib, só uma dúvida. Qual é essa ação? Porque assim, pra quem tá acompanhando no YouTube, a fila tá muito grande de torcedores do Palmeiras. Você sabe o que é esse tipo de ação que a ali, Puma tá fazendo? Tem um cartão ali, ó, camisa do Palmeiras, R$ 9,90. É isso. Aceita ticket. É o Palmeiras Day É o Palmeiras Day que a Puma tá fazendo. A Puma também fez com o Borussia Dortmund, com o Manchester City. É verdade que não tem tantos torcedores dos europeus que não dão tanto valor, né, para essa competição, mas os palmeirenses tomaram realmente a Quinta Avenida. Assim, só um preview aqui da loja da Puma. A fila. Muita gente que até a Taça do Mundo. O Fred dos Desimpedidos da GE tá aqui também, olha lá. O Kleber, tá vendo? Tô vendo, tá gravando A gente tá aparecendo ao vivo lá atrás, ó. E é o Fred do GE, viu, Chay? Parabéns, hein? Então, do GE, dos Desimpedidos também, ex-impedidos. O GE que apresenta agora. Eu furei a fila e entrei aqui. Quanto tá a camisa aí, Chay? Vê quanto tá a camisa oficial aí do Palmeiras. Ficou ruim até. Nossa, do Palmeiras por aqui. Que show, legal. Que show, hein? Palmeiras. O Fábio Chay, e o legal é que ele foi cobrir o Mundial, mas só acompanha o Palmeiras, né? Mas não tem problema. How much is the shirt, the Palmeiras? I'm not sure. You have to ask one of the ladies. Let me ask him. Okay. Quem? Esse é o Arena, tá parecendo o Felipe Luiz dando entrevista. Esse é o nosso Arena CBN, hein? Fábio Chave gastando no inglês, hein, velho? Que isso, velho. Cara, eu acho que a torcida do Palmeiras é a que mais está presente nesse Mundial. Tá $110, William. Nossa, tá mais barato aqui, hein, Chave? Pô, bem mais. How much the Palmeiras jersey? Agora nem pergunta. Nossa, fala isso. $160, William. Nossa. Com a minha amiga aqui, com a americana aqui, ó, do lado. $160. Deu tchauzinho aí. Hello, Brasil. Hello, my friend. Off the king. Ô, Fábio Chay furou a fila, velho. Não tem problema. Que massa, hein? Furei a fila aí, ó. O pessoal vai ficar bravo comigo aqui, ó. Ó, Verdão lá, coisa linda. O Fred gravando lá pro Globo. Fala pro Kleber dar um alô pra gente aqui, pô. Boa. Quem tá gravando com ele lá? Clebão, zagueiro. O cara ficou bravo comigo aqui, que eu furei a fila, o cara... E a loja aqui, Deus, são 3 andares. Bacana, hein? Aqui, 3 andares só com coisa do Palmeiras, hein? É, Verdão ganhando. Boa, Chaibe. Parabéns, hein, Chaibe? Vê se não perde o jogo quinta-feira, por favor, hein, velho? Aquele dia a gente dormiu um pouco a mais, acabou não pegando o jogo. Mas tá bom, tá bom. Não vai tirar esse orgulho de mim, pô. Tá bom. Combinado, então, Fábio Chay. Obrigado, meu velho. Direto do Palmeiras Day, lá em... Da Quinta Avenida, hein? Na Quinta Avenida, na Broadway. Está lá o nosso Fábio Chay. Com umas 3 camisas dessa vem. Vem. Com certeza. Afinal, é mato, né? É mato, né? Dinheiro na mão, Só passa o... Já diria Dona Irã Barbosa. 4h53, o ouvinte mandando aqui saudações tricolores. Perguntou se tem nessa loja aí da Puma, se tem o Mundial do Palmeiras lá. Tem muita gente, hein? O jogo entre Guarani e Primavera será no Moisés Lucarelli. Não. Ítalo Mário Limonge, Gigante da Vila. Mauro do Nova Europa. A despedida do Primavera do Gigante da Vila. A saideira, né? A saideira. Vai jogar lá em Dayatuba, no Municipal, não? Como é que é? Não, faz esse jogo Guarani sábado no Ítalo Mário Limonge, depois Moisés Lucarelli. Aí, então legal, esse jogo contra o Guarani é um marco do antigo estádio pro novo estádio. Então esse jogo do Primavera contra o Guarani não será no Moisés Lucarelli, será mesmo em Dayatuba, no Ítalo Mário Limonge. Então não vai ter erro da arbitragem contra o adversário do Guarani. Não, tranquilo. Então tá. Tranquilo. É só a Edna não ir lá apitar. E vai ser o reencontro da torcida após a derrota pro Capivariano, né?
Não, é verdade. Terminou perdendo o título em casa, né? E aí, o que aconteceu? Mas agora normal, tem um né? Pra reencontro quem é com o também Guarani. é normal, né, gente? Não, O que vale é o acesso, né, Cabelo? O importante foi o acesso, a festa e... A festa com cara amarga, né? Porque quem fez a festa foi o Capivariano. mas cada um, sabe? Eu acho de um que... jeito, né, meu amigo? Não, cada um muito com as armas que tem. Exatamente. E primavera Primavera não tinha nenhuma, flor, né? Tá. Fez assim pro Capivariano. Vem cá, ó, vem ser campeão aqui no salão de festa. Tá bom. E fizeram camisa, hein? Fizeram camisa, mas guardaram, não distribuíram, né? Eu não sei de camisa nenhuma. Mas eu falei que foi você? Tá mordendo por quê? Eu não sei. Eu tô falando que eu não sei. Se você sabe, prove. Eu sei. Então prova, então prova. A foto. A história da camisa foi legal, né? Você botou o grupo lá, Campeões 2025. E depois apagou o grupo, tá bom? Comprou aquele inflável Série A. Série A, Ó, 4h55, a gente tem intervalo pra fazer, tem hora do vôlei vindo aí, já o sarcófago de 1995 aqui no Arena CBN, hein? Tá firme. Arena CBN. A Unimed Campinas. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E amanhã recomeça a Liga das Nações de Vôlei Feminino 2025. O Brasil vai enfrentar a Bélgica. O jogo acontece em Istambul, na Turquia, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Super terça no IGA Atacado com oferta. A campanha do Agasalho 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Horas e 58 minutos de volta com a Arena CBN. Abre esse sarcófago aí, Cabelo. Bora. Mas já falou. Já tá certo, vai pro VT. Não, peraí. É esse mesmo? O Guarani enfrentou o São Paulo? São Paulo. Venceu por 2-0? Foi. Boa, então vamos fazer. Não precisa ficar bravo. Não tô bravo. O quadro. Não, pra você que tá acompanhando o. Desculpa, mas você sabe que eu bem? fico nervoso? O quê? Porque a ideia não é a gente acertar. Sim. A gente acerta, ele fica bicudinho. Não é isso. Pô, aproveita que o Carlão tá indo e vai junto. Tá bom, velho. Precisa falar outra vez. Então vamos lá. Pra quem tá no Precisa sim, porque eu já falei 4 vezes e não vai. Então, Pra quem tá no YouTube acompanhando a Arena CBN, vai acompanhar a reportagem que foi exibida na época com áudio e vídeo. Pra quem tá no FM, vai ficar apenas com o áudio. Por favor. Nossa, que bonito. Eu gostei. O primeiro do Guarani, Nélio recebe na intermediária, avança, passa pelo goleiro e faz 1-0 Guarani. E tem mais Guarani. Djalminha chuta da entrada da área. A bola bate no travessão e sobra para Nélio que chuta. Zete espalma e Marcinho define o placar. Márcio Final, Rocha. São Paulo 0, Guarani 2. Primeiro jogo que ele traz com vitória do Guarani. Trouxe tantas vitórias. São Paulo 0,
Guarani 2. Agora, por favor, fique à vontade com a ficha das duas equipes aqui para o nosso ouvinte que acompanha o quadro Sarcófago. Pois não. Guarani 2, São Paulo 0, Paulistão 1995. Guarani de Irã, Marcinho, Cláudio, Indy, Dedé, Pode Fernando. mais devagarzinho, tá? Que nós estamos com tempo. Valdeir, Fábio Augusto de Djalminha, Luizão, depois Fabinho, Nery, depois Ronaldo Alves, técnico Pepe. Luizão mesmo? Luizão. São Paulo de Zete, Pavão, Nelson, Bordon e André Luiz. Alemão, Donizete, depois Mona. Pode repetir o começo, por favor? Zete, Pavão, Nelson. Dá uma acelerada agora que apertou. Bordon e André Luiz. Alemão, Donizete, depois Mona. Palinha, depois Denilson. E Ailton, depois Dodô. Na frente, Caio e Bentinho, técnico mestre Tele Santana. A data do jogo? 17 de junho de 1995. Obrigado, pode fechar o sarcófago. O São Paulo já em queda, né? São Paulo. Mas o Guarani ganhando o Morumbi. Djalminha, acho que também as últimas passagens dele, né? Que fim levou o Nélio aí? Esse Flamengo, né? Esse. Pode fechar. Ele jogou no Botafogo de Ribeirão também depois. Chegou a jogar? Passou no Botafogo de Ribeirão. No Guarani foi mal. Ele fez esse bom jogo, mas não foi tão bem, não. Ele fez aquela... Como que fala? Ele fez parte da equipe pré-Doni, Leandro. Jogou, né? Botafogo. Luciano Ratinho, foi isso. Gostava de um anoitecer gigantesco. Mas essa galera também. A turma do Flamengo. Vambora, gente. Valeu. Até amanhã, hein? Amanhã tem arena, hein? Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade.